Espírito Santo batiza, testifica Cristo vem com tua luz e dissipa as trevas, vem com tua fonte, nós queremos transbordar. Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja na sua vida, de cada um de nós que estamos aqui hoje para congregar, para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus. E você que está aí na sua casa, junto conosco, no mesmo Espírito, na mesma comunhão que é o corpo de Cristo e o Espírito Santo. Vamos nos colocar de pé, vamos adorar o Senhor, Ele que é o único digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Coloque a mão sobre o teu coração neste momento. Talvez você não teve um tempo ainda neste dia para dizer ao Senhor o quanto você o ama e o quanto você precisa dele. Que neste momento o seu coração possa dizer e seus lábios confessar o quanto você o ama e o quanto você o deseja e o quanto você é grato por tudo que ele tem feito na sua vida e por tudo que ele já fez. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Meu Deus, o Senhor que és digno de receber todo o louvor e toda a adoração. Não há, Senhor, outro Deus além de ti. Nenhum, Senhor, se compara com o Senhor, porque só o Senhor é Deus. E nós te agradecemos, Senhor, porque com o teu infinito amor o Senhor tem alcançado-nos com a tua misericórdia. O Senhor colocou em nós, ó Pai amado, hoje o sopro de vida e nos deu a oportunidade de hoje, Senhor, sermos pessoas melhores, fazer coisas melhores, Senhor Jesus, e estar, Senhor, na tua presença. Quando nós abrimos os nossos olhos, nós podemos contemplar o quão grande é o Senhor, o quão maravilhoso e tantas coisas o Senhor tem feito, como o Senhor é poderoso, como o Senhor é bendito, o sol que raia, Senhor, sobre a nossa casa, sobre as nossas vidas, a tua presença, Senhor, que enche todo o nosso ser, o teu amor, Senhor, que nos completa, Senhor. Nós te amamos e nós estamos nesta noite aqui, Senhor, para cultuar um culto ao Senhor, para dizer, Senhor, que o Senhor é bom, para lembrar, Senhor, dos teus feitos, para engrandecer e declarar diante dos homens, diante dos anjos, diante de toda a terra, Senhor, em cima, embaixo da terra, Senhor, que tu és santo, que tu és santo, que tu és santo e que tu és santo. Papai, nos encha-nos nesta noite com o teu amor. Revela-nos a tua paternidade para conosco nesta noite. Que tudo aquilo que está entulhado em nós, que o teu Espírito Santo nesta noite venha desentulhar. Que o teu Espírito Santo venha nesta noite através do louvor, ó Pai amado. Quando nossos lábios estiver te adorando, quando os nossos lábios estiver proclamando o teu santo nome, Senhor, e dizendo os teus grandes feitos, nós sejamos desentulhados, nós sejamos, Senhor Jesus amado, limpos, purificados no Senhor. Para que as águas do teu Espírito fluam através de nós. Para que as águas do teu Espírito, Senhor, corra através de nós. Senhor, que pessoas sejam alcançadas, que vidas sejam salvas, que família seja restaurada, que pessoas sejam libertas, que esta cidade, esta nação, meu Pai, aonde a palavra do Senhor tem chegado, através das nossas vidas, seja alcançada com poder, com graça, com amor, com misericórdia nesta noite. Espírito Santo, vai entrando em nossa casa, vai entrando na nossa vida, estabelecendo o teu trono de justiça, de paz e de amor. Enche-nos, ó Pai, com a tua presença, enche-nos com a tua alegria, enche-nos com o teu gozo, que o nosso espírito nesta noite salte na tua presença de alegria, que o nosso espírito nesta noite salte na tua presença de alegria, ó Pai, que a nossa casa resplandeça o brilho da tua glória, que a nossa casa, Senhor Jesus amado, seja um rio que flua, Senhor Jesus, no bairro, levando, Senhor, santidade, levando cura, levando libertação, levando restauração, meu Pai. Senhor, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor,
E aonde o Senhor chega o teu brilho, chega a tua luz, e toda treva, toda incredulidade, tudo aquilo que não vem de ti é dissipado, é caído por terra. Toda doença, toda enfermidade, toda opressão, toda depressão, Pai. Brilha o sol da tua justiça, Jesus, nas nossas vidas nesta noite. Brilha o sol da tua justiça, nosso amado Jesus Cristo. O nosso amado Jesus Cristo, sacrifício. Espírito Santo, nos ajude nesta noite, Espírito Santo. Interceda pelas nossas causas, interceda ao nosso favor, interceda pela nossa família, interceda por esta igreja, interceda por esta cidade, interceda por esta nação, interceda por esta casa, Senhor, que tem confiado em Ti nesta noite. Que os Teus louvores, ó Pai, seja entoado dentro do nosso coração, a canção perfeita que agrada ao Senhor. Espírito Santo, extrai de nós tudo aquilo que é bom e tudo aquilo que é perfeito, que agrada ao Pai nesta noite. Assim nós Te glorificamos com tudo que temos, com tudo que somos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluias, aleluias e aleluias. Paz, irmãos, boa noite. Que a graça do Espírito Santo esteja sobre nós essa noite, amém? Eu quero que você louve ao Senhor, eu quero que você dê liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Senhor, que o Senhor venha ser entronizado em nosso meio agora, Senhor. Nós estamos aqui porque nós queremos Te adorar, Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Hoje o louvor, louva o Senhor. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Louve e exalte ao Senhor. Louve ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve e exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Santo, 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 só Tu és digno. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Exalte ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre.
Louve e exalte ao Senhor. Louve teu nome para sempre. Só tu és digno de honra, de glória para sempre. Aleluia. A palavra do Senhor diz que haverá um dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Mas nós já confessamos, nós já se prostramos, nós já se dobramos diante dEle, amém? Aleluia. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Eu creio que o Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Pois o Espírito de Deus está aqui. Só você que glorifica o nome do Senhor. Pai, eu quero contemplar Sua glória e majestade. Nós queremos, Senhor. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala
do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pai, eu quero contemplar, só você que quer contemplar sua glória e majestade. É por isso que nós estamos aqui, Senhor. Pai, eu quero te adorar, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, o eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Santo é o teu Pra nome. te Aleluia. adorar, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A paz seja com todos. Que o Senhor tenha uma palavra para a sua vida nessa noite. Eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer por nós nessa noite. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Amém? Quantos estão felizes de estarem aqui nessa noite? A gente dá valor para as coisas de Deus, né, irmão? Às vezes, não só para as coisas de Deus, para todas as coisas. Muitas vezes nós damos valor quando nós perdemos ou quando nós não podemos. Estava conversando com uma irmã aqui na sexta-feira, né? Como que às vezes faz falta um aperto de mão, como que às vezes faz falta um abraço, né? Estar mais próximo, mais junto. Muitas vezes na igreja, quando nós sempre fomos na igreja, que quem estava lá na frente falava assim, ó, segura na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Você falava mais uma vez, segurar na mão, de novo, vou lá, né? Muitas vezes até reclamava. E hoje nós vemos a falta que faz, né? Como nós não damos valor a pequenas coisas que são importantes na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Mas que bom que você está aqui nessa noite. Abra sua Bíblia, você que trouxe, no livro de Josué. Josué capítulo 2. Eu vou ler só um versículo, só o versículo 11. Josué capítulo 2, versículo 11. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra.
Glória a Deus. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, fala conosco nessa noite, fala aos nossos corações, porque nós necessitamos de uma palavra do Senhor para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no meio de nós, que a tua boa semente possa cair em nossos corações e produzir frutos em 30, 60 e 100 vezes, como diz a tua palavra. Que o nosso coração seja como uma terra boa e agradável para a tua santa palavra, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, meu querido. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Raabe. Nós vamos falar um pouquinho sobre Jericó. A Bíblia nos fala, no livro de Josué, no comecinho do livro, é quando Moisés acaba de morrer. Moisés era aquele que havia tirado o povo do Egito pelas mãos de Deus. É aquele que havia tirado o povo do Egito com as mãos de Deus fortes agindo sobre o Egito. A Bíblia nos fala que Deus enviou as pragas no Egito. A Bíblia nos fala que Deus fez com que o mar se abrisse na frente do povo que estava andando junto com Moisés, e o povo pôde passar no meio do mar em terra seca. Chegando do outro lado do mar, a Bíblia fala que Deus enviou o maná do céu, caiu o pão do céu. A Bíblia fala que a água brotou da rocha e aquele povo não padeceu. Irmão, Mateus, tira o retorno, pode tirar bem. E a Bíblia nos fala que então aquele povo, eles tiveram água brotando da rocha, o maná caindo do céu. A Bíblia nos fala que de noite, uma coluna de fogo esquentava o povo. De noite, uma coluna de fogo guiava o povo, que era a presença do próprio Deus que estava guiando aquele povo. De dia, havia uma coluna de nuvem, uma grande nuvem, que também protegia o povo do sol, e da mesma forma guiava o povo. É isso que a Bíblia nos fala de como Deus tirou o povo do Egito. Como que Deus havia prometido para Moisés que tiraria aquele povo e levaria aquele povo para uma outra terra, para a terra de Canaã, a terra que havia sido prometida para Abraão, uma terra que mana leite e mel. E assim Deus cumpriu com a sua palavra, porque a palavra de Deus nos fala que Deus levou o povo, mais ou menos no período de 100 dias, Deus levou o povo do Egito, da travessia do Mar Vermelho, até de frente à terra prometida. Era uma terra onde eles estavam ali, que se chamava Cades Barneia, e eles estavam ali de frente à terra prometida. E a Bíblia nos fala que o que acontece então? A Bíblia nos fala que então Moisés pega e pede para 12 espias dentre o povo de Israel, 12 homens, os principais de cada tribo de Israel, fosse enviado para dentro da terra de Canaã, para dentro da terra prometida, para que pudesse olhar a terra, para que pudesse ver como aquela terra era. Mas eles não sabiam que esta já era uma prova de Deus para com eles. Porque Deus, no caminho do Egito até a terra prometida, Deus os estava ensinando, Deus estava mostrando para eles que Ele era um Deus suficiente para a necessidade do seu povo. Um dos nomes de Deus é El Shaddai, Deus suficiente para a necessidade do seu povo. E Deus foi assim com todo Israel durante toda a passagem do Egito até a terra prometida. Deus supriu todas as necessidades dele. A Bíblia fala que até os sapatos dele cresciam no pé, até as suas roupas cresciam no seu corpo. Deus supriu todas as necessidades. A Bíblia fala que não havia doentes entre eles. Durante todo o caminho, Deus foi o suficiente para suprir todas as necessidades daquele povo. Mas agora, o Deus que havia prometido uma terra para eles, realiza uma prova para aqueles homens, para aquela nação. E qual era a prova que Deus fez com eles? Se eles confiavam ou não em Deus. E como que Deus provou a confiança, a fé deles onde estava? Deus orienta Moisés, e Moisés passa para o povo, para que se separassem 12 homens, para que fossem enviados até a terra prometida, e lá na terra prometida eles pudessem espiar e ver como era aquela terra, para ver se a terra era boa ou ruim,
para ver se na terra o povo que estava lá era um povo fraco ou forte, se tinha água naquela terra, como que era o fruto daquela terra. E a Bíblia fala que aqueles homens entram naquela terra lá escondido, e eles começam a olhar a terra, eles começam a vigiar aquela terra, a espiar aquela terra, e eles voltam depois de 40 dias, com uma mensagem. Depois de 40 dias que eles estavam espiando aquela terra, eles voltam com uma mensagem para a sua nação. Eles voltam dizendo: a terra é boa, lá tem rios, tem bastante água, é abundante a água, os frutos são bons, os frutos da terra são maravilhosos, são grandes. Eles falavam, até levaram para que pudesse ser visto, um cacho de uva que era necessário 2 pessoas para que pudesse carregá-lo. O fruto era abençoado. Porém, a palavra fala que quando eles estavam retratando tudo isso, chegou um certo momento que eles disseram assim: a terra é boa, o fruto é bom, as cidades são fortes, porém, o povo de lá é forte demais. Eles são gigantes, e nós não somos nada diante deles. Nós não somos ninguém, nós somos como gafanhotos aos olhos deles. E a Bíblia fala que eles olham para os homens daquele povo, para os homens daquela terra, e eles começam a se medir diante daqueles homens, como se aqueles homens fossem extremamente fortes e eles não fossem nada. Eles começam a analisar, e a Bíblia fala que eles chegam a chorar de desgosto, porque eles começam a dizer que Deus, que Moisés havia tirado eles lá do Egito para que eles morressem nas mãos daqueles homens. Eles não haviam aprendido a lição que Deus estava fazendo, ou que Deus havia feito com eles no deserto, que era Deus que havia prometido a terra a eles, que era Deus que estava sustentando a vida deles, que era Deus que ia dar a terra a eles. Eles não haviam entendido isso, e a Bíblia nos fala que eles começam a prantear, eles começam a chorar, e por causa disso, a Bíblia diz que Deus aparece na tenda da congregação, e Deus fala com Moisés, e Deus fala com o povo, que por causa da incredulidade deles, porque eles não confiaram em Deus, antes pensaram na força do seu braço, como se fosse eles, como se fosse a força deles que iria conquistar aquela terra, e não era. Era Deus que daria aquela terra a eles, era Deus que faria com que eles possuíssem aquela terra, mas eles não conseguiram entender isso, e por causa disso a Bíblia diz então, que eles começam, e que Deus fala para eles darem meia volta, e comecem a voltar pelo caminho que eles haviam vindo, porque eles peregrinariam no deserto durante 40 anos, e só depois de 40 anos, é que então entrariam na terra prometida. Porém, aquela nação que saiu do Egito, aquela geração que saiu do Egito, não poderia entrar. Daqueles que saíram do Egito, somente 2 puderam entrar na terra prometida. Todo o restante morreu no caminho. Somente Josué e Calebe, que dos 12 espias, foram os únicos que falaram assim: é Deus que nos trouxe aqui, e é Deus que nos dará a terra. Do restante ninguém mais pôde entrar. Passados 40 anos desse episódio, a Bíblia fala que Moisés falece, Moisés morre, mas ele deixa um sucessor, que é Josué. Josué, filho de Num, se torna o líder de Israel. Ele, juntamente com Calebe, eram os únicos remanescentes daquela primeira geração, daqueles primeiros que viram todas aquelas obras do Egito e que saíram pelo deserto. Porém, toda esta geração que nasceu no deserto também foi suprida pela mão de Deus. A Bíblia fala que o maná não parou, não cessou de cair durante os 40 anos.
Aquele povo não padeceu no deserto por sede, aquele povo não padeceu nu no deserto, as roupas continuaram crescendo, os sapatos continuaram crescendo, e Deus susteve aquele povo agora por 40 anos no deserto. A escola de Deus continuou, e nasce uma nova geração. E agora é chegado o momento novamente desta geração entrar na terra prometida. É chegado novamente o momento desta geração possuir aquilo que eles tinham por herança, porque era uma herança que Deus havia prometido a eles. Mais do que isso, era uma herança que Deus havia prometido muito tempo atrás a Abraão, Isaque e Jacó. E a Bíblia nos fala que então Josué chega e escolhe 2 espias, a exemplo do que havia acontecido lá atrás, quando foram mandados 12 espias, novamente agora vão espiar a terra, vão ver como está o ânimo daqueles moradores, como está aquela terra, e eles vão à cidade de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada. Jericó era uma cidade que os seus muros eram extremamente largos, a ponto de os seus muros serem casas, pessoas morarem nos muros da cidade. Haviam pessoas que moravam naqueles muros, era uma cidade extremamente fortificada. E aqueles espias entram naquela cidade. Se você pegar o capítulo 2 do livro de Josué, vai estar falando dessa história. Eles entram naquela cidade. Porém, o rei daquela cidade fica sabendo que o povo de Israel havia enviado homens para espiar a terra, e vai atrás desses homens. Porém, esses homens entram numa casa, e era a casa de uma prostituta que se chamava Raabe. Eles entram na casa daquela mulher, e ficam ali até o anoitecer. O rei, os soldados do rei ficam sabendo que aqueles homens estavam ali. E os soldados do rei chegam até a casa de Raabe, batem lá, chamam, saem e falam para Raabe: Raabe, coloca para fora os homens que vieram até ti, porque eles são espiões, eles vieram para espiar a terra. E aquela mulher naquele momento, ela olha e ela toma uma decisão na sua vida. Ela toma uma decisão que mudaria a vida dela. Ela toma uma decisão que mudaria toda a história da vida dela, e não só da vida dela, mas mudaria toda a história da sua família, dos seus parentes. Ela decide não entregar aqueles homens. Ela decide não deixar que o rei de Jericó pegue aqueles homens, prenda eles, e ela esconde aqueles homens no terraço da sua casa, entre os lençóis. Ela esconde eles ali, e a Bíblia fala que ela chega para aqueles soldados e diz assim: olha, aqueles homens vieram aqui sim, porém ao entardecer, quando anoiteceu, eles foram embora, eles não ficaram aí, mas se vocês correrem, vocês ainda o alcançarão, vão atrás deles. Na verdade, eles estavam escondidos lá em cima. Até então não havia um motivo para essa mulher fazer isso. Até então não havia um motivo claro, a Bíblia não havia ainda mostrado um motivo claro para esta mulher. Ela ainda não havia falado nada que mostrasse, que desse uma razão para ela tomar tal atitude. Por que aquela mulher estava fazendo aquilo? Por que Raabe estava escondendo aqueles homens? Por que ela não permitiu que os seus conterrâneos, que os da sua nacionalidade, que os da sua cidade, prendessem aqueles homens? E a Bíblia nos fala que quando aqueles soldados vão embora, antes de dormir, antes deles se deitarem para dormir, Raabe se achega até eles, e Raabe começa a conversar com eles. E Raabe começa a dizer assim: eu sei que vocês vão possuir essa terra, eu sei que vocês vão entrar aqui, e nós não vamos impedi-los de dominarem esta cidade, de entrarem aqui. Eu sei que nada pode impedi-los.
nós sabemos o que Deus fez com os egípcios. Ela dizendo para eles: nós sabemos como que Deus secou a água do Mar Vermelho e vocês passaram pelo mar em terra seca. Eu sei que como aqueles reis que se levantaram no caminho contra vocês, como que Deus os destruiu, como que Deus deu a vitória a vocês e eles não puderam resisti-lo. Eu sei como que vocês têm andado nesse deserto, como que Deus tem sustentado a vida de vocês. Nós estamos vendo, nós sabemos de tudo isso. E na verdade, nós já estamos desmaiados, o nosso coração já se desmaiou, nós não temos mais ânimo. Porque nós sabemos, e é o versículo que nós lemos, capítulo 2 e verso 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Aquela mulher reconhece quem é Deus. Aquela mulher, ela não caminhava com os judeus, ela não caminhava com o povo de Israel. Ela nunca andou no deserto com o povo de Israel, ela só havia ouvido falar. Ela só havia ouvido falar das histórias de quem era o Deus de Israel, de quem era a nação de Israel, que aquele povo era o povo escolhido de Deus. Ela só tinha escutado as histórias, mas ela creu. Ela só havia escutado o que havia acontecido, ela não tinha visto, meu querido. Ela não viu o mar se abrir, ela não viu Israel vencer as suas guerras, ela não viu o maná cair do céu, ela não viu o andar dele, a caminhada deles no deserto, ela não viu. Mas quando ela ouviu a história de Israel, ela creu. Quando ela ficou sabendo de tudo que Deus havia feito, quando falaram para ela tudo quanto Deus tinha feito a Israel, ela creu. E ela creu de tal forma que ela confessa. Ela confessa que o Deus de Israel, ela confessa que o nosso Deus é Deus, mas não é só Deus em cima nos céus, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Em outras palavras, ela falou assim, ó: eu sei que o seu Deus, eu sei que o Deus de Israel, eu sei que esse Deus que nós servimos aqui, Ele não é Deus só nos céus, Ele não é só um Deus que está nos céus, assentado no seu trono, regendo os coros celestiais, regendo as hostes celestiais, os seus anjos, não. Ele é Deus lá sim, mas também Ele é Deus aqui na terra, porque Ele trabalha em favor do seu povo. Ele vai na frente do seu povo, Ele caminha com o seu povo, Ele age pelo seu povo. É isso que ela diz, é isso que ela fala para aqueles homens: olha, eu sei que o vosso Deus é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo na terra. Meu querido, o seu Deus, Ele é seu Deus em cima nos céus, Ele é Deus sobre tudo, Ele é Deus sobre todos. Não há ninguém maior do que Ele, o trono dele está acima de todos os tronos, tudo está por escabelo dos seus pés, mas também Ele é Deus sobre a terra, Ele é Deus próximo, Ele é Deus presente, Ele é Deus que está conosco. Jesus, Ele diz assim: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, no capítulo 14 do livro de João, Ele diz assim: porque eu e o meu Pai viremos até vós e faremos morada em vós. Deus é presente na sua vida, Ele não é distante, Ele não está longe. Muitas vezes nós temos a impressão que Deus está tão longe, muitas vezes nós temos a impressão que Ele não nos escuta, mas Ele nos escuta, meu irmão. Deus está perto, Deus está presente. Há um conceito errado, um entendimento errado, que por muitas vezes eu já escutei, eu já ouvi falar, de pessoas que pensam que porque nós somos pecadores, Deus se afasta de nós, porque é um versículo na Bíblia que diz assim, que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus. E as pessoas entendem errado, elas acham que nós, porque nós somos pecadores, Deus se afasta de nós, Deus não pode chegar perto de nós. E a Bíblia nunca ensinou isso, meu querido. A Bíblia ensina sim. A Bíblia fala que quando Adão e Eva pecaram,
no dia que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia falado para não comer, naquele mesmo dia, não foi em outro, não foi daqui um ano, naquele mesmo dia que eles cometeram aquele pecado, naquele mesmo dia o Senhor desceu, como Ele descia todas as vezes no jardim do Éden. O Senhor desceu lá e falou com eles. O Senhor falou: Adão, o que foi que você fez? Passado alguns anos, a Bíblia fala que Adão teve 2 filhos, Caim e Abel. E por causa de ciúmes, Caim vai e mata a Abel, mesmo Deus já tendo falado com ele, mesmo Deus já tendo prevenido a Caim, porque Deus já havia percebido que o semblante de Caim estava caído, e Deus já havia falado para Caim assim: Caim, eis que o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Mas Caim não conseguiu dominá-lo. Caim vai e mata o irmão dele. E a Bíblia fala que mesmo depois que Caim cometeu esse pecado horrível, mesmo depois que Caim cometeu esse pecado, que aos nossos olhos é algo terrível, um assassinato, tirar a vida de alguém, a Bíblia fala que Deus vem falar com Caim: o que foi que você fez com teu irmão? Por que você fez isso com teu irmão? Veja, meu querido, não é Deus que se afasta do homem. O problema não é Deus, o problema é que o homem, quando ele começa a pecar, é ele que se afasta de Deus. É algo que eu já li para os irmãos, mas vou ler de novo lá em Gênesis capítulo 4. Olha só, a partir do verso 9, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 9, e diz assim a palavra do Senhor: E disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? E ele disse: Não sei, sou eu guarda do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante serás na terra. E então disse Caim ao Senhor: É maior a minha maldade do que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Veja aqui o que Deus fala para Caim é claro. Aquilo que Caim havia feito, a maldade que Caim havia cometido, o pecado, ele tem uma consequência. Todo pecado, ele gera uma consequência. Todo pecado, tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Tudo aquilo que nós fazemos e erramos, isso gera uma consequência na nossa vida. É a lei da semeadura. Isso, é claro, é quanto ao pecado, mas quanto às coisas boas que nós fazemos também. Tudo o que nós fazemos, nós vamos colher algo ali na frente. É por isso que nós devemos prestar atenção na semente que nós estamos jogando hoje. É por isso que nós devemos prestar atenção no que nós estamos plantando hoje, porque aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Caim havia plantado maldição na vida dele por causa do pecado, por causa daquilo que ele havia cometido, do sangue que havia sido derramado do seu irmão. Mas quando ele escuta aquilo que o Senhor havia falado para ele, as consequências que aquilo traria na vida dele, ele olha para Deus e ele fala assim para Deus: olha, o meu pecado é maior do que possa ser perdoado. Veja que não é Deus que olha para ele e fala assim: ó, você não pode ser perdoado. É ele que fala para Deus: eu não posso ser perdoado. E mais do que isso, ele fala para Deus assim: eu serei, e eu me esconderei da tua face. Veja que não é Deus que se escondeu de Caim, foi Caim que se escondeu de Deus. O problema do nosso com o pecado, sabe o que é? É que quando nós pecamos, quando nós caímos no pecado, nós temos vergonha de Deus que é santo. O problema é que muitas vezes quando nós erramos,
Quando nós falhamos, quando nós tropeçamos, nós temos vergonha de Deus. Talvez já aconteceu na sua vida dessa forma, dessa maneira. Aquele dia que você sabe que você errou, aquele dia que você sabe que você pisou na bola, que você não tem coragem muitas vezes de colocar o seu joelho no chão para falar com Deus, porque você pensa assim: eu não sou digno, eu não sou digno. Meu querido, mesmo no erro, mesmo no pecado, mesmo na dificuldade, mesmo no engano, Deus não se afastou de você. Ele está esperando o seu arrependimento, Ele está esperando a sua mudança de vida. Assim como Ele esperava de Adão, ao invés de dar desculpas para Deus, Ele esperava que Adão pedisse perdão a Deus. Assim como Ele esperava de Caim, mas Caim se achou imperdoável. E quantas pessoas hoje se acham imperdoáveis, que não é possível que Deus possa perdoá-las, meu querido. Todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas Ele se revelou a nós. A essência de Deus é manifestada através de Jesus Cristo. Toda a essência de Deus é manifestada através de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós vemos a manifestação do Pai. Porque Jesus diz assim, quando pergunta para ele assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus olha para Filipe e fala assim: Filipe, há quanto tempo estou convosco e você não me conhece ainda? Quem vê a mim vê o Pai. Crede pelo menos pelas mesmas obras que eu faço, que são as obras do Pai. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, sabe o que nós percebemos? É que Jesus não correu dos pecadores. Quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós percebemos que Ele não correu dos malfeitores. Ele não correu da prostituta, Ele não correu daquele que estava furtando os impostos. Ele entrou na casa de pecadores. Ele caminhou, Ele sentou na mesa com pecadores, Ele comeu. Ele perdoou, porque Ele mesmo diz que Ele não veio para aqueles que estavam sãos, Ele veio para aqueles que estavam doentes. Mas quando Ele diz isso, Ele não fala essa doença nossa na carne, não. Aqueles que estavam doentes espiritualmente. Quando Ele diz isso, Ele está falando que Ele veio para aqueles que sabem que precisam de uma obra de Deus na sua vida, que sabem que não são dignos, que sabem que por si só nós não podemos nos achegar a Ele, mas sabem que Ele é maravilhoso, que Ele é misericordioso. Esses dias a pastora explicou aqui o que é misericórdia. Misericórdia é diferente do que graça. A graça é quando você recebe algo que você não merece, não é? Nós somos salvos mesmo não merecendo. A misericórdia é diferente. A misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merecia. É quando não acontece com você aquilo que merecia que acontecesse. Todos nós estávamos perdidos, porque todos nós pecamos. Mas a misericórdia de Deus vem e nos resgata das portas, da boca do inferno, e nos leva ao reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. E isso Ele faz pela misericórdia dEle. Isso Ele faz pelo amor dEle. Veja que então não é Deus que se esconde de nós, somos nós que nos escondemos de Deus. Mas nós podemos ver um padrão na Bíblia, é que todo aquele que se aproxima dEle, que quer se aproximar dEle, todo aquele que toma uma posição no caminho rumo a Ele, todos esses o encontram, Ele se revela a eles. A Bíblia nos fala no texto que nós lemos de Raabe. Raabe era uma mulher prostituta, vivendo numa terra, numa cidade, que não era a cidade, nem a terra e nem o povo de Deus, nem o povo escolhido por Deus. Ela não era da descendência de Abraão, ela não era da descendência de Isaac, de Jacó, ela não participava do povo da promessa, ela estava distante da promessa, vivendo naquelas cidades que a Bíblia fala
que aquele povo era um povo mau, era um povo que já não tinha se arrependido do seu pecado, e é por isso que Deus estava concedendo que Israel fosse e entrasse e destruísse aquelas cidades, porque Deus já estava exercendo juízo sobre elas, porque Deus já havia dado 400 anos para que aquelas cidades se arrependessem, para que aqueles povos se arrependessem, mas eles não se arrependeram, e por causa disso Deus agora estava vindo com juízo. Já havia uma sentença sobre aquela cidade, Deus já havia dado uma sentença, já havia declarado uma sentença sobre aquela cidade. Se você continuar lendo o livro de Josué, você vai ver que aquela cidade de Jericó, ela seria totalmente destruída, ela seria totalmente acabada, não era para sobrar ninguém, não era para sobrar nada lá de dentro. A única coisa que era para sobrar era a prata e era o ouro, que era para ser levado para a casa do Senhor. Do restante era para ser destruído tudo. Já havia uma sentença sobre a cidade, já havia algo declarado sobre aquela cidade, o juízo já havia sido decretado sobre aquela cidade. Mas aquela mulher que reconheceu Deus, que reconheceu quem é Deus em cima dos céus, quem é Deus embaixo na terra, ela tem uma oportunidade. Quando entram dois homens enviados pelo povo de Deus naquela cidade, e ela os protege, ela os guarda, e na noite, antes deles dormirem, ela vai conversar com eles, e ela diz essas palavras que eu vos disse. Elas reconhecem a Deus, elas reconhecem o que Deus fez, o que Deus faz, qual é o poder de Deus, que Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. E ela olha para aqueles dois homens e diz assim: agora faz um juramento para mim. Eu sei que Deus vai fazer tudo isso. Eu sei que Ele já entregou essa cidade nas suas mãos. Eu sei que ninguém pode deter. Eu sei que ninguém pode parar, mas faz um juramento. Faz um juramento para mim. Que quando vocês entrarem aqui, quando vocês destruírem a cidade, vocês vão preservar a minha casa, vocês vão preservar a minha vida, vocês vão preservar os meus pais, vão preservar os meus irmãos, a minha família. E ela faz com que aqueles homens levantem um juramento com ela, e aqueles homens juram a ela que quando Deus der aquela cidade a eles, quando eles entrarem naquela cidade, a casa dela seria preservada, a família dela seria preservada. E por causa do juramento, então, ela não entrega aqueles homens. A Bíblia fala que então ela estende um cordão pela sua janela, um cordão vermelho, escarlate, pela sua janela, que era no muro da cidade. A casa dela era no muro da cidade, e aqueles homens descem por aquela corda, por aquele cordão vermelho, e dizem assim para ela: olha, Raabe, o nosso juramento está de pé contigo, porém presta atenção em algo, tudo será feito conforme nós declaramos aqui, desde que no dia que nós entrarmos, no dia que Deus nos der a cidade, você esteja na tua casa, os teus pais estejam na tua casa, os teus parentes estejam na tua casa, porque aqueles que estiverem na sua casa, eles serão preservados, mas aqueles que estiverem fora da casa, o nosso juramento já não tem mais valor nenhum. E mais uma coisa, quando nós também viermos e Deus nos der a cidade, você só vai ser preservada se esse cordão que você permitiu que nós descêssemos por ele, esse cordão vermelho estiver como um sinal na janela da tua casa. Do contrário, não acontecerá. Se porventura nós chegarmos aqui, esse cordão não estiver na sua casa, esse cordão vermelho não estiver na sua casa, se porventura houver alguém da sua família que não estiver na sua casa, o nosso juramento não terá valor nenhum quanto a isto. E a Bíblia fala que assim foi. A Bíblia fala que assim aconteceu. Aqueles homens então saem, vão para as montanhas ali em volta, ficam por 3 dias nas montanhas, até que aqueles que estavam perseguindo a eles desistissem,
E eles vão até Josué e contam tudo o que aconteceu. Tudo o que aconteceu. Se você ler no capítulo 6 de Josué, vai falar de como Deus então dá a cidade de Jericó aos israelitas. Quando aqueles homens voltaram da casa de Raabe, a Bíblia nos fala que Deus fez Israel passar o rio Jordão. Israel passa o rio Jordão. A Bíblia fala que quando os sacerdotes pisam segurando a arca, que era a presença do Senhor, no rio Jordão, e molha os seus pés, a Bíblia fala que então o rio se divide, ele para, o curso do rio para, e eles passam, atravessam toda a nação, passa aquele rio, e eles chegam diante de Jericó. E Deus dá uma estratégia para que Josué fizesse algo com o povo de Israel, porque era como um sinal que aquele povo agora havia aprendido a confiar em Deus. Era um sinal que aquele povo agora havia aprendido a confiar no Senhor. Deus fala assim para Josué: Josué, eu vou dar a cidade de Jericó nas suas mãos. Mas veja uma coisa, vocês não vão ter que guerrear, eu vou lutar por vocês. Vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês durante 7 dias, vocês vão ter que rodear a cidade. Durante 6 dias desses 7, vocês vão dar uma volta na cidade, toda a nação. Todos vocês vão dar uma volta na cidade. Vocês vão pegar os sacerdotes, tocando 7 sacerdotes tocando trombetas, e eles vão tocando trombetas na frente da nação. Atrás dos sacerdotes vai a arca da aliança, que se representava a presença de Deus. A arca da aliança foi levada atrás dos sacerdotes, e depois de um espaço atrás deles viriam a nação. Porém, não era para ninguém fazer barulho durante esses 6 dias, era para todos estarem quietos durante esses 6 dias. Apenas aqueles que estavam à frente, os sacerdotes que tocavam a trombeta, era para eles irem tocando a trombeta continuamente. Porém, no 7º dia seria diferente. No 7º dia, eles dariam a volta durante 7 vezes na volta daqueles muros daquela cidade. E na 7ª vez, quando se tocasse a trombeta, era para toda a nação, para todo o povo que estava acompanhando, gritar, exaltar, jubilar a Deus, porque Deus naquele momento derrubaria as muralhas. E assim aconteceu. Você conhece essa história? A Bíblia fala que assim aconteceu, aquele povo foi obediente. Agora aquele povo aprendeu a confiar em Deus. Eles perceberam que não era mais pela força do braço deles, eles perceberam que era pela força de Deus, do braço de Deus, que era Deus que daria Jericó nas mãos deles. E eles rodeam aquela terra, eles rodeam durante os 6 dias, eles rodeam, e no 7º dia, eles rodeam 6 vezes, rodeam a 7ª vez, e na 7ª vez que eles rodeam, tocam-se as trombetas, e quando tocam as trombetas, todo Israel começa a gritar bem alto, e quando eles começam a gritar e jubilar, as muralhas de Jericó ruíram, caíram no chão. Somente a casa de Raabe permanece, somente a casa de Raabe fica, e Josué pega aqueles 2 espias que haviam ido lá e fala para ele: vai na casa dela e traz com ela lá todos os que estiverem na casa dela, conforme o juramento que fizeste. E eles vão lá e eles trazem Raabe, e eles trazem os pais dela, os irmãos dela, eles trazem os parentes dela, e eles começam a habitar no meio do povo de Israel. A Bíblia fala que é interessante, eu não sei se você consegue imaginar, mas eu queria que você voltasse um pouco nessa história e imaginasse comigo. Aquela mulher agora, porque nós estamos acostumados a olhar as muralhas de Jericó caindo na visão de Israel. Nós estamos acostumados a olhar as muralhas de Jericó caindo na visão do povo que estava rodeando, na fé que aquele povo teve de rodear, calado, de obedecer, crendo que Deus faria por eles. Mas imagina você, de cima do muro, da janela da sua casa, aquela mulher olhando.
Israel rodeando a sua cidade. Aquela mulher olhando Israel rodeando a sua cidade. Eu fico imaginando no primeiro dia que Israel chegou ali, se acampou ali em volta, na primeira manhã que eles foram caminhar em volta de Jericó, eu fico imaginando aquela mulher talvez pensou assim, olha, hoje vai acontecer, olha só, chegaram eles, hoje não passa, eu tenho uma aliança com eles, eu tenho uma aliança, eu tenho um juramento na minha vida. Eu fico pensando que ela já foi, já pegou os seus parentes, trouxe para dentro de casa, pegou os seus pais, trouxe para dentro de casa, segurou a todos ali, segurou a todos eles ali, fala, fica aqui, vai acontecer agora. Mas aí passa o dia e não acontece nada. Pega no dia seguinte, então, a hora que ela acorda, talvez, ela escuta um som de trombeta, e quando ela escuta o som de trombeta, ela corre na janela para ver, e ela vê novamente Israel dando mais uma volta lá, e ela pega os seus parentes, ela pega os seus pais, ela pega todo mundo. É hoje que vai acontecer, é hoje, se prepara, fica aqui, tem um juramento, tem uma promessa para nós, é aqui, fica aqui, é hoje. Mas passa o segundo dia e não acontece nada, passa o terceiro dia e não acontece nada, passa o quarto dia e não acontece nada, quinto, sexto dia e não aconteceu nada. Eu fico imaginando o coração daquela mulher, eu fico imaginando agora ela chegando para os parentes dela, para os pais dela, e ela falando assim, olha, calma que vai acontecer, não desanima não, vem aqui, fica aqui comigo, fica aqui em casa, não sai daqui não, porque a promessa é para os que estão perto, a promessa é para os que estão na casa, não é para os que estão fora. Os que estão fora não vai permanecer, os que estão fora, quando acontecer, eles vão ser destruídos, mas os que estão aqui dentro, os que estão na casa, eles vão ser preservados. Eu imagino no último dia, no sétimo dia, quando começa as voltas, e toca-se a trombeta e dá a volta, eu fico pensando, na primeira volta que deu, os familiares todos dela lá de novo, ela conseguiu reunir todo de novo, e ela falando, e ele dá aquela primeira volta, e eles olham assim, meu Deus, será que vai ser de novo? Não vai acontecer nada? Não vai acontecer nada? Dá a segunda volta, hoje está diferente alguma coisa aí, hoje tem alguma coisa diferente, porque todos os dias eles davam uma volta só, mas tem duas, deu duas já hoje, de repente, 3 voltas, eles olham assim a arca passando pela terceira vez lá na frente, a quarta vez. Será que teve aquele que quis sair? Será que teve aquele que falou assim, isso aí não vai dar em nada de novo não, esse povo só quer ficar andando aí, só para emagrecer, esse povo só quer andar, não vai dar nada não. Eu fico pensando se teve alguém que falou assim, eu vou ali na venda, eu vou ali comprar alguma coisa, fica aí, mas eu vou ali. Não, eu não acredito mais nisso não. Olha, já foi 6 dias, não aconteceu nada. Hoje já está aí, já deram 3 voltas, 4 voltas, e não está acontecendo nada. Está acontecendo nada. E eu fico imaginando, porque a ordem de Deus foi a seguinte, para Josué, olha, vocês vão dar a volta, vocês vão rodear, mas não é para vocês falarem nada, em silêncio, sem um pio. Eu fico pensando naqueles 2 espias, a hora que passava assim, porque Deus já havia falado que derrubaria as muralhas. Aqueles 2 espias, a hora que eles passavam assim, eles olhavam, talvez Raabe lá na janela da sua casa assim, eles olhavam para Raabe, eles não podiam falar uma palavra para ela. Mas a Bíblia fala, que eu acho interessantíssimo, é que Deus foi fiel, que na 7ª vez que eles foram, que quando gritaram, as muralhas caíram. E sabe o que é lindo, meu irmão? Se você for lá no livro de Josué, novamente, no capítulo 6, Josué capítulo 6, olha só, falando a partir do verso 22, depois que os muros já caíram,
quando Josué está mandando os homens lá dentro, olha só o que Josué fala. Olha o que acontece. Então Josué ordenou aos homens que tinham espionado a terra: entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, de acordo com o que juraste a ela. Olha o 23. Foram os jovens, os espiões israelitas, e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em um lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Veja que naqueles dias, com tudo que se passou, com toda aquela expectativa, aquela mulher que creu em Deus, e porque ela creu, ela conseguiu fazer uma obra grandiosa. Porque mesmo naqueles dias, mesmo naquele povo que não conhecia Deus, mesmo naquele povo que não era o povo de Deus, ela conseguiu fazer com que se salvasse, não só ela, mas ela conseguiu segurar dentro da casa dela, porque a promessa dependia disso. Quem estivesse na casa não morreria, quem estivesse na casa seria preservado. Então esses que foram salvos juntamente com ela, foram todos que ela conseguiu trazer para a sua casa, foram todos que ela conseguiu segurar na sua casa, fazer com que eles permanecessem por todos aqueles dias, fazer com que eles permanecessem ali, porque essa era uma das coisas que aqueles homens fizeram ela jurar. Era necessário isso, e aquela mulher fez isso. Ela segurou toda a sua família, e por causa daquela mulher, toda a sua família, todos os seus irmãos, a sua mãe, o seu pai, e até mesmo os seus parentes se salvaram. Meu querido, Deus tem promessa para a sua vida, Deus tem promessa para você, Deus tem aliança contigo. Permanece na aliança de Deus, permanece na casa de Deus. Faça o possível para juntar todos os seus junto com você, aonde o Senhor determinou, aonde o Senhor fez uma promessa para você. Aquela mulher, por causa da fé dela, meu querido, você acha que foi fácil convencer toda a sua família? Olha, aqueles 2 homens juraram para mim. Que se nós estivermos ali, nós não seremos destruídos. Você acha que foi fácil para ela convencer os familiares, toda a sua parentela de estar ali? Não, mas ela convenceu, porque ela anunciou algo diferente, ela anunciou uma boa nova para eles, ela anunciou um evangelho a eles, porque a palavra evangelho, ela quer dizer boa nova. Sabe o que ela anunciou para eles? Olha, a cidade vai ser destruída sim, olha, não tem mais jeito, já foi lançado um decreto, mas se vocês me seguirem, se vocês confiarem em Deus conforme eu tenho confiado, se vocês estiverem aonde eu estou, se vocês estiverem debaixo da promessa que eu estou, se vocês estiverem debaixo do juramento que eu estou, vocês também serão preservados. E eles creram no evangelho daquela mulher. Da mesma forma que se você pregar, meu querido, as pessoas também crerão no evangelho que tem na sua boca, desde que você creia naquilo que você está falando, que você realmente creia naquilo que você está pregando, que você tenha isso como algo de vida ou de morte. Eu fico imaginando o empenho daquela mulher em anunciar isso para os seus parentes, para os seus pais, para os seus irmãos, porque ela sabia que se eles não entrarem ali, se eles não entrassem na casa dela, se eles não estivessem ali, eles todos morreriam. Muitas vezes nós não temos esse amor por aqueles que estão perto de nós, mesmo sabendo que se eles não aceitarem a Jesus Cristo, se eles não entrarem debaixo dessa promessa que você está, se eles não entrarem debaixo desse juramento que há através do evangelho, a nossa vida, através do sangue de Jesus Cristo, da nossa conversão, você sabe que se eles não tiverem também a marca, se eles não estiverem com a marca nas suas vidas, como naquela casa havia uma marca que era aquele cordão escarlate que estava na janela, que aquele cordão vermelho simbolizava o sangue de Cristo. Você sabe que se ele não tiver o sangue de Cristo sobre a sua vida,
ele vai perecer, ele vai morrer. E quando eu falo morrer, não nessa morte natural da carne, eu falo morrer, ele vai ser condenado à segunda morte, afastado de Deus, levado para longe da presença de Deus eternamente, o inferno. E muitas vezes nós não temos esse amor, esse empenho, nós não temos isso dentro de nós. Sabe por quê? Porque eu creio que muitas vezes nem nós estamos muito esperançosos dessas coisas. A todo culto nós estamos falando assim, ó, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Isso já entrou no seu coração, meu irmão? Isso já entrou na sua vida? Você crê que Jesus está voltando? Você crê na vinda dele? Você crê na vinda do Senhor Jesus Cristo? Você crê no retorno dele, no arrebatamento da igreja? Você crê nisso? Se você crê nisso, meu querido, você tem que estar disposto a levar o evangelho de Cristo às pessoas que estão à sua volta. É uma questão de vida ou morte. Da mesma forma, é uma questão de vida ou morte. Tem pessoas à nossa volta precisando de Jesus. Tem pessoas da nossa volta precisando de Jesus Cristo, precisando de salvação. Tem pessoas à nossa volta que necessitam de salvação da sua alma. Tem pessoas que estão se perdendo, tem pessoas que estão sofrendo. É momento de nós fazermos como Raabe. É momento de nós anunciarmos o evangelho, mas agora não o evangelho daqueles tempos, o evangelho da salvação ali para Raabe, não, mas o evangelho dos nossos tempos, que é o evangelho da salvação através de Jesus Cristo, mas com fogo no coração, com certeza e convicção dentro de nós, porque esse fogo é essa convicção que vai te ajudar a trazer as pessoas aos pés de Jesus Cristo. Meu querido, tem muita gente precisando do Senhor. Está chegando o dia que as muralhas desse mundo ruirão como as muralhas de Jericó. Está chegando o dia que esse mundo também será abalado como Jericó foi. Que o juízo, já há um juízo decretado a esse mundo. Já há um juízo decretado a esse mundo. Já há um juízo decretado ao ímpio. Já há um juízo decretado àquele que não foi lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Já há um juízo decretado a ele. Porém também há uma promessa para aqueles que se mantiverem na casa que tem a promessa de Deus. Sabe qual é a casa que tem a promessa de Deus, meu querido? A igreja do Senhor. Essa é a casa. Essa, nos nossos dias de hoje, é a casa de Raabe. É a casa que nós devemos nos ajuntar. Não é um templo, não são paredes, mas é um povo que tem que se ajuntar em amor, tem que se ajuntar em esperança. Um povo que não olha para o que está acontecendo de errado lá fora, mas um povo que está firmado na promessa daquilo que vai acontecer lá na frente. Um povo que não está aqui mais preocupado em fazer o erro das coisas aqui de baixo, não está mais preocupado com os erros, com o pecado, meu querido, eu não estou falando para você de uma mulher santa. Eu não estou falando para você de uma mulher que era exemplo. Eu não estou falando para você de uma mulher que a sociedade olhava e batia palma para ela, não. Eu estou falando de uma mulher que era uma prostituta, uma mulher que era desprezada, uma mulher que era como ninguém naquele lugar, que certamente ninguém tinha orgulho de falar dela, ninguém teria orgulho de falar assim, ó, eu sou da casa de Raabe, olha, eu sou parente de Raabe. Não, ela era uma mulher prostituta. Mas quando ela toma uma decisão na vida dela, a vida dela muda. Quando ela toma uma decisão e ela reconhece a Deus, e ela entra debaixo da promessa de Deus, ela muda de vida. A Bíblia fala, no livro de Josué capítulo 6, que ela então, ela começa a
depois que ela foi tirada, ela habita no meio do povo de Israel. Ela permanece no meio do povo de Israel. E a Bíblia fala mais do que isso. Se você pegar Mateus capítulo 1, na genealogia de Cristo, de Jesus, ela faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Essa mulher que outrora era uma prostituta, mas porque ela creu, ela tomou uma decisão, ela tomou uma posição quanto a Deus. Deus vem e se revela a ela, coloca ela debaixo de uma bênção, coloca ela debaixo de uma promessa. E porque ela permanece debaixo da promessa, meu querido, porque ela permanece obediente, com a marca na sua casa, com a marca de Cristo na sua vida, com a marca na sua vida, obediente à palavra, ela não sai, ela não arreda o pé, e por causa disso, ela é salva, e ela permanece com o povo de Israel, e ela deixa a vida dela de prostituição, porque a Bíblia fala, lá em Mateus capítulo 1, que ela se casou com Salmão, e ela foi mãe de Boaz. Boaz é aquele que se casou com Ruth, bisavô de Davi. E se você continuar a genealogia dela, vai culminar no Salvador do mundo, Jesus Cristo. É isso que Jesus faz, é isso que Deus faz. Ele pega aquele que para o mundo não tem valor nenhum, nem para ele mesmo. Ele pega aquele que é desprezado, aquele que está de lado, aquele que está à margem da sociedade. Ele pega aquele que não se acha, aquele que as pessoas olham e falam que não tem mais jeito, e Ele tira daquele mundo de pecado, Ele tira daquele mundo da imundície, e Ele traz, e faz assentar entre os príncipes, entre os reis. Ele traz e coloca, e nos coloca no reino do Filho do seu amor. Ele pega uma mulher que não tinha reputação nenhuma, e transforma em alguém que do ventre dela, do fruto dela, da genealogia dela, vem o Salvador do mundo. É isso que Deus faz na minha e na sua vida, meu querido. É por isso que você nunca pode desistir de ninguém. É por isso que você nunca pode desistir de ninguém. É por isso que primeiro você não pode desistir de si mesmo. E depois não desista de ninguém, por pior que pareça, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, Ele é especialista em fazer novas criaturas. E é isso que Ele quer fazer com as pessoas que estão à nossa volta. É isso que Ele quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer de nós nova criatura. Porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Raabe, aquela mulher que era uma prostituta, as coisas velhas se passaram, a prostituição passou, Jericó passou, aquela casa lá passou, aquela cidade do pecado passou, agora tudo se fez novo. E é assim que Deus faz na nossa vida, meu querido. É assim que Deus faz com você. Deus quer coisas novas para a sua vida. Deus quer coisas novas na sua família. Deus quer coisas novas nos seus parentes, nos seus amigos. Deus quer coisas novas naqueles que estão perto de você. Mas não se iluda. Isso não vai acontecer se você não pregar o Evangelho. Isso não vai acontecer se você não permanecer fiel dentro da casa de Raabe, se você não permanecer fiel com a marca de Cristo na sua vida. Você sabe qual é a marca de Cristo na sua vida, meu querido? Efésios nos diz que a marca de Cristo, que o selo da promessa, é o Espírito Santo de Deus. Ele é o selo da promessa nas nossas vidas. Você precisa do Espírito Santo aí dentro de você. Se você permanecer com o Espírito,
crendo na palavra, crendo na promessa, não arredando o seu pé da casa, não arredando o seu pé da igreja, meu querido. Não sai da igreja por nada, não se deixa levar por pensamentos, não se deixa levar por sabedoria de homens, por raciocínios de homens, não se deixa levar por essas coisas não. Mantenha-se firme na comunhão com os irmãos, meu querido. O que vale acima de tudo, acima de todo conhecimento, acima de toda teologia, o que vale, sabe o que é? O amor. Ele vale mais do que tudo isso, do que toda a sabedoria humana, do que todo o conhecimento humano. Sabe o que vale mais do que tudo isso? A comunhão, a fraternidade. A Bíblia fala que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Mas essas 3 coisas são o carro-chefe da nossa vida, meu irmão. Não é, é claro que nós devemos conhecer as coisas de Deus, mas os apóstolos nos ensinam que nem todos devemos ser mestres, porque muitos, no afã de serem mestres, falam de coisas que nem sabem. Mas tem 3 coisas que todo crente tem que ter, e não só ter, isso deve permanecer na vida dele. A fé, você não pode perder a sua fé em Deus. A esperança, você não pode perder a sua esperança em Deus. Não importa o que você está passando, Deus é Deus em cima nos céus, e Deus é Deus embaixo na terra. Deus é Deus acima dos anjos, mas Deus também é Deus aí na sua vida, na sua casa, na sua família. Ele é Deus em cima nos céus, Ele é Deus aqui embaixo na terra. Você não pode perder a sua esperança, porque a qualquer momento, meu querido, talvez você está olhando a sua situação, você está olhando como a família de Raabe, olhando lá de cima, aquelas voltas num dia, e deu volta no outro dia, e deu volta no outro dia, parece que está dando volta, volta, e não sai do lugar, e não acontece nada. Mas calma, porque vai chegar o dia das 7 voltas, e na 7ª volta a sua bênção vai chegar. Na 7ª volta, meu querido, a promessa vem. Na 7ª volta vem o livramento. Na 7ª volta, aquilo que está determinado vai acontecer, desde que você espere. Mas espere dentro da casa, espere com a marca na sua vida. Não arreda o seu pé, não se separe de Deus, não se separe da promessa de Deus, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. A Bíblia fala que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria a Deus e não faria, ou falaria a Deus e não confirmaria. Creia nele. Isso não pode fugir, isso não pode sair, isso não pode deixar a sua vida. A esperança do teu marido, a esperança da tua esposa, a esperança nos teus filhos, nos teus parentes, nos teus amigos. A esperança não pode morrer. A esperança da cura, a esperança da transformação, a esperança do renovo, a esperança da salvação, a esperança de Deus agindo por você, de crendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Ele é abençoador daqueles que o buscam, daqueles que se achegam a Ele. Não deixe essa esperança morrer no seu coração, porque permanecem 3: a fé, a esperança e o amor. E o maior destes é o amor. Você quer viver o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, meu querido? Tem que ter amor. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo tem que ter amor. O apóstolo Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou tivesse em mim tamanha fé que conseguisse transportar os montes, se não tivesse amor, isso nada valeria. Mesmo que eu tivesse toda a ciência, se não tivesse amor, isso nada valeria. Coloca isso no seu coração. Coloca isso aí na sua vida. Pega essa passagem de Raabe e toma por um exemplo de fé, um exemplo de esperança e um exemplo de amor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus Cristo. Coloca a mão no seu coração.
Feche os seus olhos por um instante. Nesse momento não ora não, deixa eu orar por você. Depois que eu terminar, você vai fazer a sua oração. Mas que os teus ouvidos estejam atentos à minha oração. Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, Senhor, eu apresento as nossas vidas aqui hoje como igreja do Senhor. Senhor, segundo a palavra que foi liberada aqui nesta noite, nós cremos na Tua promessa, Senhor. Nós declaramos aqui nessa noite que cremos na Tua promessa. Nós declaramos aqui nesta noite que estamos esperançosos pelo Teu agir nas nossas vidas. Nós cremos aqui nessa noite e declaramos que o Teu amor preenche todo o nosso ser, preenche toda a nossa vida. Senhor, assim como Raabe naquele dia perseverou na fé, que o Teu Espírito toque os nossos corações nessa noite, para que também perseveremos na fé do Senhor. Senhor, se porventura alguém aqui, Senhor, que estava pensando em desistir, ou alguém na sua casa que está nos assistindo, que estava pensando em desistir, se há alguém pensando em voltar atrás, se há alguém com dúvidas quanto às coisas de Deus, quanto à promessa de Deus, quanto ao Evangelho de Jesus Cristo, que todas essas dúvidas caiam por terra em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos que nós vamos permanecer na casa até que a promessa se cumpra. Senhor, eu declaro que cada vida vai permanecer na Tua casa até que as Tuas promessas se cumpram, porque nós cremos no Senhor, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no Teu agir. Pai, para aqueles que têm esperança no Senhor, estão passando por algum problema, por alguma dificuldade, aqueles que têm esperança no Senhor, Pai, porque o Senhor lançou uma palavra sobre a vida deles, mas eles estão como naqueles dias em que o povo rodeava e parece que nada acontecia. Pai amado, que nessa noite eles escutem o grito do Teu povo, que nessa noite eles escutem o tocar das trombetas, o júbilo, que o júbilo saia dos lábios deles, como um sinal da promessa que acontece, como um sinal da promessa que é cumprida. Senhor, vem com cura, vem com libertação, vem com renovo, vem com transformação, vem com salvação. Senhor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, libera uma unção, Pai, sobre nesta noite de cura. Libera uma unção nesta noite de cura, Senhor. Libera uma unção de cura, Pai. Senhor, vem com cura sobre esse lugar. Vem com cura sobre essas vidas. Cura o corpo, Senhor, cura a alma, cura o espírito. Senhor, visita os lares nesta noite. Visita as casas nesta noite com cura. Visita as casas com cura, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós declaramos o Teu amor, nós declaramos a nossa esperança em Ti, e nós declaramos a nossa fé na Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Faça a sua oração. Não importa quem você é, fala para o Senhor não importa o que você vai permanecer com Ele. Fala para Deus que você vai continuar na casa. Fala para Ele que a sua esperança não morreu. Fala para Ele que o seu amor não morreu. Fala para Ele que você continua confiando nele. Fala para Jesus. Não importa para onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão
nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, Ele não desiste, Ele não desiste. Aleluia, Jesus. Aleluias. Que essa palavra seja gravada dentro do teu coração e que ela martele todos os dias na sua mente, trazendo esperança para você. Que você saiba que Deus nunca desistiu, porque Ele te amou, sempre te amou. Antes de você o escolher, antes de você se posicionar como alguém que o ama, Ele te amou primeiro, do jeito que você estava, como você está. Ele te amou. Não deixe nada e nem ninguém dizer que você não é importante para Ele. Você é importante e você faz uma importância muito grande, porque através da sua vida, histórias serão mudadas. Através da sua atitude, através do seu posicionamento, porque você foi escolhido como marco na sua casa, para que a sua família, o seu casamento, pessoas que estão à sua volta, pessoas que te conhecem, também venham conhecer o Deus que você serve. Você é coluna. Sabe o que é uma coluna? Coluna é aquilo que sustenta a parede. Na minha casa, eu fui a primeira pessoa a conhecer Jesus Cristo. Um tio me levou e eu comecei com ele. E na primeira vez que eu pisei o pé numa igreja evangélica, eu tinha 8 anos de idade. Eu sabia que aquele era o meu lugar. Eu estava me formando, a gente estava fazendo crisma, e a minha avó queria que eu fosse freira, e meu sonho era ser freira. Eu estou aqui hoje como pastora. Os propósitos de Deus são maiores. E hoje, se eu tenho 2 tios que não estão na igreja, mas que ouvem. Meus tios são 12 tios por parte de mãe. 12. Todos estão na igreja. Todos já são batizados. 2 que ainda não são. Mas minha família, não só a minha família de irmãos, pai e mãe, mas a minha família por parte de tio, eles foram alcançados. Serve ao Senhor, teme ao Senhor. Então traz no teu coração essa esperança de que a sua casa será alcançada pelo amor de Jesus Cristo. O amor que te alcançou, ele será estendido sobre toda a sua casa, sobre toda a sua parentela, sobre toda a sua família. Que esta palavra esteja inculcada assim na sua mente, que nada neste mundo venha tirar essa verdade do seu coração. Amém? Vamos apresentar ao Senhor neste momento os nossos dízimos, as nossas ofertas. Nós vamos consagrar ao Senhor. Você que está na sua casa, que tem o coração disposto, se o Senhor colocou no teu coração, segure, o número da conta está aí. Irmãos, nós ofertamos e dizimamos na casa de Deus. Não é pelo que Deus pode fazer, é porque Ele já fez. Porque se você tem, é porque Ele te deu. A palavra do Senhor fala assim, que quando foi para construir a arca, pediu para Moisés para que cada um contribuísse com aquilo que estava em seu coração. Então quem coloca o desejo aqui dentro do nosso coração é Deus. Então que você faça com alegria, não por necessidade e nem por obrigação, mas por alegria. Senhor, nós apresentamos diante de Ti neste momento os dizimistas e os ofertantes. Pai, cada um que tem contribuído com esta casa, com esta obra, Senhor. Senhor, que o Senhor traga semente na vida do Teu filho, da Tua filha. Senhor, aquele Senhor Jesus que hoje não tem para ofertar, que o Senhor providencie a semente. Senhor, não somente para ofertar na Tua casa, mas para ajudar, Senhor, a vida do órfão, do necessitado, Senhor, da viúva, daquele que precisa. Que nós sempre tenhamos, ó Pai, semente na nossa mão, para abençoar a Tua casa, abençoar a vida daquele que precisa. Nós Te entregamos todos os dízimos e todas as ofertas e consagramos a Ti em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, irmão? Pode ofertar, trazer aqui na frente. Você que vai ofertar e dizimar. Nós estamos finalizando o culto,
neste domingo. A terça-feira nós temos estudo da palavra. O pastor estará terça-feira às 19h30. Não será presencial, será só pela live por enquanto. Esteja assistindo, você que ainda não curtiu a nossa página, dá um like lá. Entra na nossa página no Facebook, curte. Entra na nossa página no YouTube, curte a página. Pega esta mensagem chegar na tua casa. Ouve ela novamente. Coloque ela novamente. Se você conhece alguém que precisa ouvir esta palavra, mande ela. Falou com você? Tocou no teu coração? Mudou os seus pensamentos? Ela tem poder também de falar e mudar a vida de outras pessoas. Compartilhe a palavra do Senhor, porque aquilo que é bom, nós queremos compartilhar com o próximo. Se é boa esta palavra, compartilhe, semeie. Quem dá o crescimento é Deus. Nós semeamos a palavra do Senhor e Deus faz o restante, Deus faz a obra. Vamos orar. Irmãos, no finalzinho do culto, na hora que acabar, rapidinho, os intercessores, a gente vai ter uma conversa rapidinho. Me aguarde um minutinho. Você que tem alguém que está precisando de oração, você sabe de alguém que precisa ser alcançado pelo amor de Jesus Cristo. Nós vamos finalizar o culto e vamos orar por essas pessoas. Apresente ela ao Senhor. Meu Deus, nós te agradecemos por esta noite, te agradecemos por esta palavra, Senhor. Aonde o Senhor nos mostra a importância que nós temos para o Senhor. Ainda que o mundo não veja em nós nada, o Senhor tem algo de valor em nós e vê algo de muito importante e valoroso em nós. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia que nos alcançou neste dia. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui hoje como igreja, Senhor. Senhor, aqueles que estão aqui na presença, Senhor, e aqueles que estão, ó Pai, pelo Espírito em suas casas. Que o teu amor, ó Pai, esteja sobre cada um, alcance, Pai, essas vidas que estão sendo apresentadas agora diante do Senhor. Pai, que alcance como esta palavra alcançou a família de Raabe. Alcance essas pessoas, alcance essas vidas, Senhor. Entra nessa situação, muda o quadro, Pai, opera o teu milagre, Senhor, trazendo cura, libertação e restauração, Pai amado. Que o teu amor esteja sobre nós. Guarda-nos nesta semana, protege, livra-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, de toda seta, de todo dado inflamado, de toda língua, Pai, maldicente. Livra-nos de todo olhar gordo. Livra-nos, ó Pai amado, de toda pedra de tropeço, de toda cilada do inimigo, de todo engano, de toda mentira, de todo vírus, de toda bactéria, de toda resistência, ó Pai, nossa contra a tua palavra, de toda resistência, Senhor Jesus amado, nossa contra o teu desejo e a tua vontade na nossa vida. Livra-nos, ó Pai, daquilo que é carnal, daquilo que não te agrada, mas nos introduz na tua vontade, direciona os nossos pés, ó Pai, com a tua palavra, com a tua luz, ó Pai amado, que a intercessão do Espírito Santo, que o amor de Deus Pai e as misericórdias de Jesus Cristo seja sobre a minha vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Nós temos um lema e o lema da igreja diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Amém. Glória a Deus.